Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 7 horas e 29 minutos e vamos fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco. Bom dia, Marilu também. A Marilu tá por aí, não A tá? Marilu está aqui Tá bom. sim, ela está Tô. apresentando remotamente. Dá o seu alô, Marilu. Oi, Tudo bem, Nicole, Marilu? bom dia, tô aqui, hein? Vamos conversar. Todos enquartelados hoje. Pois é, Nicole, a gente está tô- seguindo aqui as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, justamente deixando o mínimo possível de pessoas trabalhando no estúdio aqui, né? E eu queria começar, Nicole, com alguém que não seguia muito as recomendações, mas parece que agora moderou o discurso, pelo menos pelo pronunciamento de ontem. O presidente Jair Bolsonaro adotou um outro tom, um pouco mais moderado, apesar de ter mentido mais uma vez a respeito do posicionamento da OMS, né, em relação ao isolamento total, a questão dos informais. E na verdade fica aquilo, né? Como a expectativa em relação ao pronunciamento era muito ruim, até porque era 31 de março, aniversário do golpe, as pessoas passaram a ver ali uma mudança nesse discurso do Jair Bolsonaro. Como é que você analisa esse pronunciamento de ontem, Nicole? Bom, é um discurso que acabou sendo o resultado de todas as pressões que Bolsonaro deve estar vivendo hoje, né? Durante a semana passada e o final de semana, a gente viu vários membros da cúpula militar, entre eles o vice-presidente, o Mourão, entre outros, dizendo que a situação é grave, que a população precisa ficar dentro de casa. E a única figura destoante desse posicionamento foi o Bolsonaro. Durante esse período, e ontem ficou mais claro, o Bolsonaro foi motivo de chacota internacional, apareceu em vários jornais mundo afora como um dos líderes do negacionismo, ou seja, da negação das teses óbvias, né, tanto históricas quanto ambientais. Bolsonaro é o mesmo indivíduo que no ano passado havia dito que o nazismo era de esquerda. Hoje é o mesmo Bolsonaro que diz que a ciência está errada e que essa gripezinha, aliás, que esse coronavírus seria uma gripezinha e não teria efeitos tão drásticos. Mas não é o posicionamento do resto do mundo, da comunidade médica e de outros governos também em outras localidades. Então isso desgastou profundamente a imagem de Bolsonaro e cada vez mais isolado e com seus ministros tomando, com exceção do Mandetta, né, mas seus ministros tomando atitudes também estranhas, com o Paulo Guedes, que num primeiro momento lança um pacote de suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses e graças à reação do Congresso, houve uma reviravolta nessa história, o governo foi obrigado a criar uma espécie de fundo de emergência para financiar os tais R$ 600 até R$ 1.200 por família, enfim, como uma medida de proteção à sociedade. Lembrando que Paulo Guedes sequer é um keynesiano, ou seja, não vê com bons olhos políticas de bem-estar social, políticas de intervenção do Estado na sociedade. Então, é um governo que acaba realizando ações que vão contra os seus princípios ideológicos. Mas voltando ao Bolsonaro, essa crise, essa situação limite que nós estamos vivendo, serviu para revelar muito bem quem é Bolsonaro. Primeiro, o próprio presidente com seus filhos distorcendo informações, a começar pelo que nós vimos ontem, né, distorcendo uma informação importantíssima do chefe, né, da Organização Mundial da Saúde. Então, Bolsonaro faz isso com todas as situações possíveis e imagináveis, né? Algo que muitos líderes religiosos, não todos, evidentemente, acabam por fazer. Pegam um trecho da Bíblia, uma linha, ou então um pequeno discurso de um outro representante importante da sociedade, do OMS, como fez o Bolsonaro, e a partir disso cria uma interpretação que não existe, uma interpretação baseada no senso comum, em opiniões vulgares, e acabam, querendo ou não, influenciando uma série de pessoas a seguirem o comportamento desses líderes, inclusive do presidente. Então, nós vimos nos últimos dias carreatas de pessoas fazendo buzinaço em nome da saída das pessoas às ruas, dizendo que era uma invenção, uma conspiração da mídia contra o Bolsonaro, mas é óbvio que isso não faz o menor sentido.
mesmo porque as recomendações não vêm das emissoras de TV, mas sim de organizações sérias como a OMS, e vejam que a própria OMS, enfim, nos últimos anos, é a primeira vez que ela se posiciona dessa maneira, ou seja, obrigando ou pedindo para que as pessoas fiquem em casa. Então isso levou ao desgaste máximo da figura de Bolsonaro, aliás, atribuída a ele uma visão de um sujeito patético, desrespeitador, inclusive, de organismos internacionais, que é o caso da saúde. Mas o que chama mais atenção nessa situação toda é que vejam que parte da sociedade, sobretudo as nossas elites e classe média, foram muito tolerantes com Bolsonaro contra os absurdos que ele fez no seu primeiro mandato de presidente. Sejam pelas declarações homofóbicas, seja pelas declarações racistas, seja pelas declarações anticientíficas. Mas bastou ele colocar sob ameaça os interesses de uma população branca de classe média, que essas elites e parte dessa classe média acabaram adquirindo uma visão negativa contra o presidente. Então, eu acho que esse é um processo que está em marcha. Bolsonaro cada vez mais isolado, cada vez mais com descontentamento popular diante dos seus posicionamentos e ainda mais as suas declarações públicas cada vez mais infelizes, que mostra que Bolsonaro, mais do que um sociopata, ele não tem condições intelectuais mínimas para exercer o cargo de presidente da República. Então, na última semana, agora mesmo, né, no início, ontem, né, segunda-feira, nós vimos o ministro do STF, Marco Aurélio, enfim, lançando uma proposta para o STF de afastamento do presidente por colocar a população em risco, exatamente porque a população foi colocada em risco diante dos problemas de saúde que nós temos hoje e esse risco causado pelo presidente. Vimos em outros lugares do mundo vários chefes de Estado, líderes políticos, mudando de posicionamento, seja o prefeito de Roma, o primeiro-ministro da Itália, da Inglaterra, no México, o próprio Donald Trump, e Bolsonaro foi a única figura que ainda continua enaltecendo as questões econômicas ao invés da saúde. E é algo que precisa ser dito, né? Isso foi demonstrado com artigos científicos, etc., da gripe espanhola em 1918, e as consequências econômicas das comunidades, sociedades que não pararam, não decretaram quarentena, foi muito pior do que aquelas que procuraram decretar quarentena. Jogando a realidade para hoje, muitos estudiosos, economistas têm apontado que a quarentena hoje ela é um mal necessário. Lógico que ela vai parar a economia, vai prejudicar muita gente. Só que se a gente não parar agora, os resultados econômicos não serão tão piores como no futuro, caso a gente não pare. Em outras palavras, a desgraça econômica que está por vir, se as pessoas não ficarem em casa, é muito maior do que essa que nós estamos fazendo agora. Então, é uma reflexão que nós temos que fazer. É necessário ficar em casa, é necessário pregar a desobediência civil em relação ao governo federal, não aos governos estaduais e muitos municipais que têm obrigado a quarentena. Então, Bolsonaro não sabe o que diz, é um verdadeiro ignorante num cargo importante e que está colocando em risco a vida de muitos brasileiros. Não há comércio que resista ao futuro caso as pessoas continuem saindo às ruas. E lembrando que também, no discurso da semana passada de Bolsonaro, quando ele havia dito que a gripe atingiria não mais que 10% da população, e idosa, evidentemente, e considerando que no Brasil nós temos centenas de milhares de idosos, isso seria um verdadeiro holocausto da natureza. Com a diferença de que, enfim, esse holocausto natural não tem nada a ver com etnia, mas sim com questões etárias. Hoje demonstra-se que nem todos atingidos, infectados pelo coronavírus gravemente, são idosos, né? Existe um percentual considerável de jovens, pessoas sem doenças pré-determinadas. Então, tudo isso vai mostrando a necessidade da gente seguir a ciência, critérios científicos, sanitaristas, e jamais uma posição muito pessoal, um sofisma, né? Ou seja, um discurso ilusório e mentiroso, é o que Bolsonaro tem feito e é isso que a gente tem que evitar. Então, fica esse apelo, né? Ou seja, eu trabalho em várias instituições de ensino, conheço muita gente que trabalha na área da saúde e a recomendação é essa.
fiquem em casa, não há outro caminho. E o Bolsonaro comprou a briga errada. Essa teria sido uma bela oportunidade para o Bolsonaro fortalecer a sua imagem diante da sociedade, algo que Dória tem feito, diga-se de passagem, apesar de ser do PSDB, partido que tem se mostrado conservador nos últimos anos, um partido que tem feito em São Paulo com o coronavírus, gerado problemas para professores, por exemplo, que não são seletistas, né, são temporários, mas vejam que o Dória, apesar de tudo, consegue gerenciar a crise de uma maneira muito adequada, pelo menos no que diz respeito às questões sanitárias. Enquanto que Bolsonaro perdeu essa oportunidade, né? Ao invés de criar um consenso em torno da sua imagem, defendendo a vida, defendendo os valores como da família, né? Cujo ele foi eleito, diga-se de passagem, defendendo a vida, a família, vejam que agora ele entra na contramão, dizendo que todos devem sair às ruas como kamikazes, e o que poderia proporcionar a expansão do coronavírus e o maior número de óbitos e a falência, o travamento do sistema de saúde, que nenhum sistema no mundo tem condições de atender tantos idosos ao mesmo tempo. É esse o grande problema. Talvez a gripe não mate a todos, mas com certeza levará ao colapso do sistema de saúde, como tem acontecido em outros lugares. E é isso que Bolsonaro não está refletindo. Ou seja, as consequências de uma afirmação tão responsável como dizer para que as pessoas saiam às ruas pode gerar um travamento absoluto do funcionamento dos sistemas públicos e privados de saúde. E certamente Bolsonaro, aconselhado por militares e outros ministros, deve ter atenuado o seu discurso, ainda que não de uma maneira adequada ainda, já que ainda no discurso de ontem havia um enaltecimento das questões econômicas sobre as de saúde. Vamos agora à participação de Marilu Cabanhas. Marilu. Ok, bom, inclusive nessa coletiva, né, Nicole, os ministros aí também da Economia, da Justiça, que é o Moro, e da Casa Civil, eles estão mais alinhados agora com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, né? Foi meio chega para lá também no presidente Bolsonaro. Agora, o presidente está cada vez mais isolado, está conseguindo aí guarida no setor militar, né, no setor do governo, e tanto que o tom, né, do discurso foi menos impulsivo, né, como ele sempre faz. Eu queria que você falasse sobre isso e também, acho que eu já vou fazer 2 em 1 aqui por conta justamente, né, dessa participação remota. A gente recebeu aqui, Nicole, um vídeo de um ouvinte de Santos, que se chama Marcelo Matos, e ele salienta nesse vídeo, inclusive, a participação de um ex-presidente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, Ivan Sartori, participando, enfim, ali na praia, passeando na praia na sexta-feira, e inclusive a Guarda Municipal de Santos, né, aqui no estado de São Paulo, no litoral paulista, proibiu as pessoas de irem à praia, justamente por conta dessa pandemia do coronavírus. E ele realmente colocou-se ali contrário, né, a essa determinação, e realmente está causando um descontentamento muito grande, né, entre aqueles que defendem exatamente o isolamento. Então, eu queria que você inicialmente respondesse, Nicole, essa questão, né, que Bolsonaro está conseguindo mais guarida no setor militar, o que isso pode representar, né, para a nossa democracia neste momento, e também, em seguida, a gente coloca o vídeo, tudo bem? Tudo bem. Bom, primeiro sobre o processo gradual de isolamento de Bolsonaro no Planalto, isso não é uma novidade recente, né? A gente tem que lembrar que no ano passado o próprio Bolsonaro abandona o PSL, fica sem partido, retira o Onyx como ministro da Casa Civil, perde diálogo e articulação com o Congresso. O próprio Rodrigo Maia e o Alcolumbre, respectivamente presidentes do Congresso e do Senado, cada vez mais manifestando descontentamentos com Bolsonaro. Então, por isso que, ao mesmo tempo que Bolsonaro se isola, ele perdeu uma grande oportunidade de adquirir popularidade com essa situação do coronavírus. Como, por exemplo, tem feito Dória e outros governadores Brasil afora, prefeitos, etc. Então, essa marcha de isolamento do Bolsonaro tem como resultado o único
único elemento a quem ele possa recorrer, que é o Exército Brasileiro. Então, isso vai explicando por que cada vez mais nós temos militares ocupando cargos estratégicos, ministérios, pastas, setores de comunicação do governo, educação, porque, de fato, os militares não têm uma tradição democrática tão profunda. E a gente não pode esquecer que foi decretada na semana passada e aprovada pelo Congresso o estado de calamidade pública. Isso, por um lado, permite o governo manejar recursos com mais facilidade, sem aprovação do Congresso e do Senado, mas, por outro lado, fornece autoridade política para que o chefe de Estado, no caso Bolsonaro, reprima a população e até mesmo a obrigue a ficar dentro de casa ou invada a sua casa, dependendo da situação, conforme bem entende. Estamos diante de leis de exceção, mundo afora, inclusive na Hungria foi aprovado segunda-feira, o chefe de Estado pode governar por decreto por tempo indeterminado, até que o coronavírus passe, mas não se sabe até quanto tempo isso pode durar. Então isso é uma tendência mundo afora. Nos Estados Unidos, aliás, no Chile foi decretado estado de exceção, mais um estado de exceção promovido pelo Pinheira, com uma justificativa sanitária. Então, muitos intelectuais têm debatido que esse coronavírus pode fortalecer o que a gente chama de biopolítica, que é um conceito de Michel Foucault, e entre os aspectos que envolvem a biopolítica, lógico, está a promoção de novas formas de sociabilização, trancamento das pessoas em casa e até mesmo restrição desse movimento, que pode perdurar mesmo após o coronavírus. Então, é óbvio que esse isolamento ele não deve ser entendido apenas como enfraquecimento de Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, uma tentativa contraditória dele adquirir mais força através do Exército, concentrando o poder, e óbvio que isso é perigoso para o funcionamento das instituições democráticas. No estado de calamidade pública, ou estado de exceção, o chefe de Estado não precisa obedecer o Congresso, as leis elaboradas pelo Congresso e a própria Constituição, elas se afrouxam diante do desejo do chefe de Estado em manter a estabilidade do país, e do ponto de vista também político, isso pode conduzir a movimentos autoritários e ditatoriais. Eu acho que esse é um ponto importante. Agora, vocês querem passar o vídeo agora ou eu posso comentar já? Tudo bem, eu fico no aguardo. Ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, que foi abordado por guardas municipais na praia em Santos, né, enquanto caminhava na sexta-feira. E ele desobedeceu a lei municipal que proíbe o acesso à praia em virtude aí da pandemia do novo coronavírus. Vamos acompanhar. Bom dia, patriotas. Estou aqui na praia com o nosso desembargador, futuro prefeito, Dr. Sartori. Dr. Sartori, o que aconteceu com o senhor agora? Não, o que aconteceu é que eu fui correr na praia, o pessoal veio me interpelar e eu disse o seguinte: olha, gente, por mais boa intenção que o prefeito possa ter, ele não tem autoridade sobre praia. Praia é União Federal, ele não pode fechar uma praia. Isso é um absurdo. Então eu estou esperando aqui, eles estão falando com o supervisor e tal, estamos esperando aí o que vai dar isso aí. Talvez eles me levem preso, não sei, vamos ver. Aí eles vão ter que enfrentar as consequências. Então assim, eu estava comentando com o nosso desembargador, nosso futuro prefeito, que é domingo, nós estamos juntos aqui nessa campanha de nós invadirmos a nossa praia, nosso direito de ir e vir, nossa liberdade. Nós somos pessoas honestas, né? Somos trabalhadores e precisamos mostrar para eles quem manda, né, nesse país. Que não é prefeito, não é governador. Nós estamos uma bagunça. Quer dizer, se é uma ordem legal, vamos cumprir. Agora, o prefeito querer fechar bem da União Federal não tem cabimento. Isso não tem cabimento. Vamos pôr ordem nesse negócio. O espaço aberto, o maior espaço aberto do planeta. Quer dizer, passando ônibus, barquinha de São Vicente. Isso é uma demagogia. Pelo amor de Deus. Na verdade, eles estão querendo implantar um golpe. Mas evidente. Isso aí é desestabilizar o país. Agora, fechar a praia é da União Federal. Agora, lógico, evitar aglomeração, vamos evitar. Sim. Se tiver aglomeração, vamos dispersar, aí tudo bem. Mas não tem ninguém nessa praia, e se começar a juntar, aí vamos começar a dispersar. Porque a ideia é a seguinte, desembargador, a gente ir para a praia, manter uma distância de 3 metros de cada pessoa. Lógico, né? Então, aí. Tem consciência social. Ter consciência, né? E fazer o negócio acontecer. Beleza, galera? Tamo junto, eles já vão entrar no grupo com a gente aí, vão dar uma força para nós. Tá? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus e até domingo, se Deus quiser.
Olha aí, hein, Nicole, como é que pode, né, um desembargador, né, ex-presidente do Tribunal de Justiça, ele só tendo essa postura, lembrando que ele, em 2018, né, ele foi o relator, né, do recurso do júri do massacre do Carandiru no TJ em 2018, né, resultou na anulação da sentença que condenou 74 policiais envolvidos na morte de 111 presos em 1992. É com você, Nicole. Bom, primeiro, essa situação mostra um desconhecimento de um membro do Judiciário brasileiro sobre a própria decisão do STF da semana passada, em que se determinou que, diante da situação que nós estamos vivendo, os estados eles têm o direito, em nome da calamidade pública, de agir sobre elementos que deveriam pertencer à federação, no caso ao Planalto, ao Poder Executivo. Praias, estradas, sim, o STF deu direito para que os estados legislem a respeito disso, porque trata-se de uma questão sanitária. Esses dois indivíduos que apareceram no vídeo agora, eles acabam representando o próprio posicionamento do presidente. Chama a atenção que é óbvio que quando a gente não pertence a uma área específica como da saúde, o mínimo que a gente tem que fazer é escutar os especialistas. Talvez sejamos muito ignorantes, não somos médicos, não somos da área da saúde, mas o mínimo que uma pessoa minimamente formada, intelectualizada deve fazer, como esses dois sujeitos, deveria ser recorrer aos especialistas. E há uma unanimidade no setor da saúde, fique em casa. Então, quando nós vemos dois sujeitos como esses, representantes do judiciário, convocando as pessoas a irem à praia, isso é um ato de absoluta irresponsabilidade. Isso mostra como o nosso direito brasileiro, o judiciário, não é ocupado por pessoas com competência técnica, não se sabe lá quais foram os critérios de seleção desses indivíduos e como ascenderam aos postos, mas isso, querendo ou não, revela o nosso famoso conceito de patrimonialismo, que é um conceito que não se reduz à corrupção, mas sim à ocupação de cargos públicos, do judiciário, do executivo, do legislativo, não através de competência técnica, mas talvez de laços de amizade, relações familiares, trocas de favores. E não é à toa que esse mesmo sujeito que julga o caso do Carandiru é o mesmo que convoca as pessoas a saírem às ruas. Então isso mostra uma absoluta desqualificação, isso mereceria sim um posicionamento do CNJ, né, que é o Conceito Nacional Jurídico, né, do Brasil, que deveria ter a responsabilidade de afastar e punir um representante tão importante da sociedade, do judiciário, por ter esse tipo de posicionamento. Mas, como eu disse, isso é um reflexo do que pensa Bolsonaro. É um reflexo de uma ala conservadora, ignorante e individualista, sem condições de pensar no interesse coletivo. E volto a dizer, ninguém aqui está interessado em que as pessoas fiquem em casa trancafiadas. A questão é de saúde pública, são elementos sanitários. Óbvio que o desejo de todos é que todos saiam às ruas, etc., e possam gozar da sua vida cotidiana, mas não é o momento de se fazer isso. Existem vidas que estão em jogo, sobretudo de idosos, e também não podemos desmerecer os idosos simplesmente por serem idosos. São seres humanos, como qualquer outros, e devemos valorizá-los porque, independentemente dos posicionamentos políticos dos nossos idosos no passado, e chegamos onde chegamos graças a eles. Ou seja, a sociedade do presente ela é sempre devedora dos nossos idosos que conseguiram construir a sociedade através dos seus conflitos, através dos seus, das suas ações. Então é o mínimo que uma sociedade deve fazer, respeitar os idosos, não dar voz a imbecis como esses que vimos agora na imagem. Desculpem o palavreado, mas não há outro adjetivo a dar a quem se posiciona dessa maneira. Isso inclui, evidentemente, o nosso presidente. São pessoas ignorantes, pessoas que não têm conhecimento de causa, e como eu disse, quando não temos um conhecimento de causa específico dentro de uma área, a gente tem que escutar os especialistas. E é isso que pessoas de bom senso devem fazer. Perfeito, Nicolas. Só lembrando que o desembargador já está aposentado. É com você, Glauco. Tá certo, Nicole. Queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e a gente aguarda você em uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Até logo. Até.
Conversamos aqui com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e cientista político Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.